Vamos falar de um pastor evangélico. Ele mandou um recado. Ele falou que Deus revelou para ele que a seleção brasileira viria para o Brasil derrotado. Você não está acreditando? Nem eu. Mas vamos acompanhar esse vídeo que está bombando. O homem mostrou em visão que a seleção brasileira vai voltar para o Brasil derrotada. Vocês entenderam? Segundo esse pastor que está bombando nas redes sociais, Deus deu uma revelação poderosa para esse pastor. Deus fez a seleção brasileira não ganhar a Copa do Mundo, bem dizer, dá para traduzir isso. Esse pastor, segundo ele falou que Deus deu uma revelação para ele que a seleção brasileira voltaria para o Brasil envergonhada. Envergonhada quer dizer o quê? Queria perder a Copa do Mundo. Por causa da idolatria das igrejas, dos crentes. Por causa da idolatria dos crentes, da idolatria da igreja, porque a maioria das igrejas, não, eu não vou colocar nem como a maioria, meia dúzia de igreja, o que essas igrejas fez, né? Numa parte só numa parte, eu concordo com ele. A minoria dessas igrejas tava mudando o culto para o dia seguinte ou tava trocando o horário do culto. Na minha opinião, essas igrejas, esses ministérios, pastores que são donos de igreja, estavam fazendo errado. Não se troca dia de culto e nem horário de culto por causa de jogo, por causa de seleção, por causa de Copa do Mundo. Porque a igreja, o templo, ele pertence a Deus, não os homens. Então o pastor, ele tem um papel ali de botar tudo direitinho e que o culto venha a correr no horário normal. Então tem a minoria dos pastores, teve a minoria das igrejas que mudaram o culto, que mudaram até o dia e colocaram culpa nas pessoas, falando que as pessoas não iriam no dia da seleção, no dia da Copa. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam com isso? Você que é cristão, vocês concordam com isso? Sim ou não? Deixa aqui seus comentários. Idolatrando o time, o senhor me mostrava que a seleção brasileira em visão vai voltar para o Brasil derrotada. Eu respeito o templo, eu respeito pastores, eu respeito também as revelações sagradas de Deus, quando é verdadeira, quando vem de Deus. Mas assim, é meio complicado você acreditar que Deus ele iria olhar para a seleção brasileira, para o Brasil, e ia fazer a seleção brasileira perder a Copa do Mundo porque o cristão não quis ir para a igreja, estava idolatrando a seleção brasileira. Se fosse assim, na minha opinião, se fosse para Deus fazer isso, fizesse que a seleção viesse perder a Copa do Mundo, Deus faria com vários times do mundo. E não ia nem existir Copa do Mundo, porque Deus ia sentar a marreta nos cristãos, nos pastores que mudaram o culto, fecharam as igrejas e por aí vai no mundo. Será que isso aconteceu só no Brasil? Não. Será que de fato isso aconteceu só no Brasil? Não aconteceu por aí pelo mundo, aí afora? E por que Deus também ia só focar na seleção brasileira? Tem muitas coisas importantes para Deus resolver. Tem muitas coisas importantes que está acontecendo pelo Brasil aí fora, pelo mundo aí fora, para Deus resolver, do que Deus ele ficar focado numa seleção brasileira, em meia dúzia de cristãos, e Deus ia fazer a seleção brasileira perder. Deus não é manipulador. Deus não faz essas coisas. Deus deixa a pessoa escolher o seu próprio caminho. Deus permite que a própria pessoa, o próprio cristão, tome suas atitudes. Deus não fica ali manipulando ninguém, não. Então é complicado acreditar em certas revelações. E se não acontecer, eu sou falso profeta, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser homem de Deus. O senhor me mostrou. De repente,
essa revelação, segundo esse homem, segundo esse pastor da igreja evangélica, ele falou que Deus deu uma revelação para ele. Eu acredito, né, que esse vídeo, ele fez essa gravação foi antes que o Brasil viesse perder. Então tem aí, de repente, ele acertou, ou sei lá, foi coisa do destino, eu não sei. Eu sei que eu respeito o que ele está falando e quero a opinião de vocês. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que esse pastor está falando. É verdade? Será que Deus ele olhou aqui para o Brasil, olhou para a seleção brasileira e falou assim: ô seleção, você não vai ganhar por causa dos cristãos. Tem cristão aí que não tá indo pra igreja por causa da seleção brasileira. E vocês não vão ganhar a Copa. Será que Deus ia fazer isso? Deixa aqui nos comentários. Sabe, visão, os jogadores voltando todos cabisbaixo. Diz o Senhor, conta os dias. A seleção brasileira vai voltar pro Brasil. Eu vou falar a verdade. A seleção brasileira perdeu. Realmente perdeu, mas se fosse para Deus desse uma correção para meia dúzia de pastores a qual não está seguindo a Bíblia, a qual não está seguindo o que Deus manda, algumas igrejas iam fechar. Não me interprete mal, você que é cristão, você que frequenta a igreja. Mas você sabe, como eu sei, tem muitas igrejas aí, eu não falo assim de 100%, eu falo de minoria, 30%, 40% das igrejas estão bagunçadas, estão aí com as portas abertas. Tem muito pastoral, tem muito ministério que não fazem aquilo que Deus está mandando. E estão com as portas abertas, dando golpe, manipulação, se aproveitando do dízimo e oferta, achando que as ovelhas é o pastor que manda, achando que as ovelhas é do pastor. E tem muitas igrejas que continuam abertas. E Deus, pela sua misericórdia, está dando a chance dessa liderança, dessa igreja, mudar o seu pensamento e focar a fé em Deus. Mas as igrejas estão abertas. Por quê? Se fosse para Deus dar uma correção, ia sobrar. Não é nem sobrar. Ia faltar igreja. Porque a maioria ia fechar. Vou repetir. Se fosse para Deus dar uma correção nessas igrejas aí, nessas minorias, aí ia ser difícil de você encontrar igreja aberta. Agora, esse tipo de revelação é meio complicado. Deixa aqui nos comentários, vocês acreditam esse tipo de revelação? Vocês acreditam que Deus ia perder o seu tempo dele com coisa mais importante de resolver só porque teve meia dúzia de pastores ou meia dúzia de cristãos que fecharam as igrejas? Realmente fecharam. Ou então trocaram o horário. Deus ia punir mexendo com a seleção brasileira? Será que Deus ia fazer isso com coisa mais importante para Deus fazer, para ele usar pela misericórdia dele? Deixa aqui nos comentários. Nada, cabisbaixo. Não vai ganhar Copa, só me mostrou por causa da idolatria dos evangélicos. É isso aí, meu povo, por causa da idolatria dos evangélicos. É só aqui no Brasil, mas por aí fora não tem, né? Você vai pelo mundo aí fora, vai falar que nenhuma igreja fechou. Pelo mundo aí fora. É só... Não, aí sobra para o Brasil, né? Sobra para o Brasil. Aí Deus olhou aqui para o Brasil e condenou. Não, essas revelações aí é complicado, é complicado. Vocês acreditam nisso? Você que é evangélico, você que frequenta a igreja. Não, vamos colocar uma fé ali original. Uma fé ali ficada ali, nada de ali, ó, imaginação não. Vamos colocar nossa fé ali, racional. Vocês acreditam esse tipo de revelação que Deus faria isso? Ou Deus dá oportunidade da pessoa tomar as suas próprias decisões? Deixa aqui nos comentários. Acabou de acabar mais um vídeo. Pega Leve Brasil WK, o seu canal de notícia. Pega Leve Brasil WK. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos. Se for cristão, passa para ele.
finge que é fofoca e compartilhe para amigos, familiares e vizinhos. Deixa o seu like aí misturado com joinha e, o importante, se inscreva nesse canal. É muito importante, é de mim para vocês. Muito obrigado, fique com Deus e fui!